Aprenda medicina sem encostar em um livro. Esse é o canal Qual a Doença? E hoje vamos abordar o episódio 15 da primeira temporada de Dr. House. Já imaginou acordar em um hospital e descobrir que sua vida depende de um diagnóstico tão raro que poucos médicos no mundo saberiam identificar? No episódio 15 da primeira temporada de Dr. House, nos deparamos com um mistério médico de tirar o fôlego, com sintomas inexplicáveis, pioras súbitas, e a genialidade nada convencional de House. Somos levados a um enredo onde até um porco se torna parte da solução. Amanhã parecia normal, até que um homem, prestes a testemunhar em um julgamento, desmaiou de repente em sua sala de estar. Quando os paramédicos chegaram, ele estava inconsciente, com um nível preocupante de 8 na escala de coma de Glasgow. Era como se o corpo tivesse decidido desligar sem aviso, deixando médicos e familiares perplexos. Situações como essa são raras, mas quando acontecem, cada detalhe conta. Na sala de emergência, os exames iniciais trouxeram mais perguntas do que respostas. Uma ressonância revelou um hematoma subdural, indicando um possível trauma. Mas, antes que pudessem tomar qualquer decisão invasiva, o inesperado aconteceu. O paciente simplesmente acordou. Imagine o alívio misturado ao espanto da equipe médica. Contudo, essa calmaria foi apenas o prelúdio de algo muito mais complexo. O alarme tocou novamente quando ele piorou drasticamente. Desta vez, a equipe notou sinais de comprometimento hepático, algo que a princípio não parecia relacionado. Os exames sorológicos então revelaram hepatite C, uma condição que ele sequer sabia que tinha. O impacto no fígado explicava parte da deterioração rápida, mas ainda faltavam peças para completar o quadro. House, fiel à sua forma enigmática, lançou a hipótese de envenenamento. Afinal, quando os sintomas desafiam o senso comum, as causas mais improváveis tornam-se plausíveis. A pergunta pairava no ar: se não fosse o fígado, o que poderia estar causando tamanha desordem? E assim, como um maestro regendo o caos, ele conduzia sua equipe para o próximo mistério. Quando House entrou na sala com um porco, o ambiente ficou em silêncio. Ninguém sabia se ele estava brincando ou se havia finalmente perdido o juízo. A ideia era radical: usar o sistema do animal para filtrar o sangue do paciente envenenado. Por mais estranho que parecesse, era uma solução baseada em ciência. Afinal, se um filtro humano falha, por que não recorrer à biologia de outro ser vivo? Nesse momento, House mais uma vez provava que genialidade e ousadia andam lado a lado. Enquanto isso, o raio-x revelou uma informação importante: o paciente era fumante havia mais de 12 anos. Pequenos sinais de enfisema já começavam a surgir, indicando o preço de um hábito perigoso. House conectou os pontos rapidamente. Entre os pertences do homem, ele encontrou uma pista crucial: uma embalagem de pastilhas para parar de fumar. Parecia inofensivo, mas, para House, qualquer detalhe é uma oportunidade de explorar o inesperado. Essas pastilhas, projetadas para reduzir a ansiedade e ajudar no abandono do cigarro, também tinham um efeito colateral pouco conhecido: atacavam os glóbulos brancos quando consumidas em excesso. O paciente, em sua tentativa desesperada de se livrar do vício, tomou doses muito acima do recomendado. O envenenamento não era um acidente, era o resultado de uma escolha feita sem saber das consequências. Só que algo ainda intrigava House: os níveis altos de estrogênio do paciente. A pergunta de House ecoou pela sala: o que poderia fazer o nível de estrogênio deste homem disparar assim? Era uma questão que parecia deslocada em um caso envolvendo envenenamento, mas, para House, cada detalhe era uma pista em potencial. Pouco antes de seus episódios de coma, o paciente mencionou ter comido um grande bife. Para a maioria, apenas uma refeição. Para House, um possível detonador. House finalmente conectou os pontos com a precisão de um mestre de xadrez, anunciando o diagnóstico: deficiência de ornitina transcarbamilase, uma condição rara, geralmente hereditária, que impede o corpo de metabolizar corretamente amônia, um subproduto da digestão de proteínas. O impacto disso no organismo é devastador, especialmente quando combinado com uma dieta rica em carne vermelha, como no caso do paciente. O quadro clínico começava a fazer sentido. Os episódios de coma eram desencadeados pelo excesso de amônia acumulada no sangue, agravada pela deficiência genética. Cada detalhe, desde hepatite C até o consumo de pastilhas, fazia parte do cenário. A confirmação do diagnóstico trouxe à tona uma nova série de desafios. O tratamento exigiria uma dieta rigorosa, com restrição de proteínas e suplementação específica para compensar a deficiência. A equipe, aliviada por ter desvendado o caso, agora precisava educar o paciente, e você, sobre como viver com a condição e evitar futuras crises. A deficiência de ornitina transcarbamilase, OTC, é uma das várias condições conhecidas como distúrbios do ciclo da ureia, o CDS, que comprometem a capacidade do corpo de converter o excesso de nitrogênio em ureia para excreção. Essa deficiência específica é causada por mutações em um gene ligado ao cromossomo X, o que explica sua prevalência mais severa em homens. O ciclo da ureia ocorre no fígado e é essencial para eliminar o excesso de amônia, um subproduto tóxico do metabolismo de proteínas. Os sintomas podem variar amplamente. Pacientes com formas severas apresentam sinais logo após o nascimento, como letargia, vômitos e
em casos mais graves, como convulsões devido à hiperamonemia, níveis elevados de amônia no sangue. Já aqueles com deficiências parciais podem experimentar crises metabólicas episódicas desencadeadas por fatores como infecções, estresse ou consumo excessivo de proteínas, como foi observado no caso do paciente. Entre os sinais tardios estão alterações comportamentais, déficits cognitivos e intolerância a alimentos proteicos, frequentemente mascarados por outros diagnósticos, como depressão ou distúrbios alimentares. O diagnóstico envolve a medição de níveis de amônia no plasma, aminoácidos específicos e ácido orótico na urina, complementados por testes genéticos. Em episódios agudos, é crucial reduzir rapidamente os níveis de amônia com terapias específicas e limitar a ingestão de proteínas. A longo prazo, a gestão inclui dieta controlada, suplementação de aminoácidos essenciais e, em casos graves, transplante hepático. Fazendo a relação com o episódio. Os sintomas do paciente no episódio são um espelho quase perfeito das manifestações da deficiência de OTC. Inicialmente, o desmaio repentino e o estado de coma com pontuação 8 na escala de coma de Glasgow apontaram para uma disfunção neurológica grave. Isso é característico de pacientes com hiperamonemia, onde o acúmulo excessivo de amônia no sangue leva ao comprometimento cerebral, causando letargia, confusão e, em casos extremos, coma. A oscilação entre melhora e piora rápida também é típica de crises metabólicas em pacientes com distúrbios do ciclo da ureia. A hepatite C do paciente, embora inicialmente considerada uma causa primária da piora, funcionou como um agravante. O fígado já comprometido pela infecção crônica teve ainda mais dificuldade em gerenciar o ciclo da ureia. Isso explica a deterioração rápida durante a internação, à medida que os níveis de amônia subiram perigosamente, provocando os episódios de coma recorrentes. O uso excessivo de pastilhas para parar de fumar adicionou outra camada ao problema. Elas não apenas contribuíram para o envenenamento, mas também exacerbaram a fragilidade metabólica do paciente, desviando a atenção inicial da equipe médica. Contudo, ao focar na relação entre os sintomas e a ingestão proteica, House conseguiu identificar a causa principal, a deficiência de OTC. A descoberta sublinha a importância de um diagnóstico preciso em condições metabólicas raras, onde múltiplos fatores podem mascarar o problema real.